Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 49. Bons estudos! É impossível pensar hoje na cultura brasileira sem a presença dos negros. O negro faz parte integrante da maneira brasileira de ver o mundo, influenciando o nosso jeito de ser. Nossa cultura, portanto, é devedora da cultura africana ancestral, pátria de origem das diversas raças negras que chegaram ao Brasil com a escravidão. Mas e a África hoje? Como está essa terra onde foram tirados e levados os negros para tantas partes do mundo, levando também a contribuição de uma cultura tão forte? Como ela tem se posicionado diante do panorama do mundo moderno, com a sua globalização, seus blocos econômicos e diante do início desse novo milênio? Bom, tudo isso a gente vai ver nesta teleaula. Na teleaula de hoje, você vai aprender sobre a África, mais especificamente sobre a região ao sul do deserto do Saara. Vai verificar que os efeitos do processo de colonização que marcou aquele continente estão presentes até hoje nos conflitos entre as etnias e no atraso econômico dessas nações. Não sei se você sabe, mas a maioria dessas nações africanas conquistou a sua independência nacional muito recentemente, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a história desses países como nações independentes está apenas começando, mas é muito interessante conhecê-la melhor, não acha? Então preste atenção nessa teleaula que está começando. Rosa, recebi um fax com notícias da África. E pela sua cara, as notícias não são nada boas. Novos conflitos étnicos. Você lembra aquele conflito que aconteceu uns 2 anos atrás entre os Hutus e os Tutsis? Claro que lembro. Praticamente destruiu Ruanda. Pois é, agora esse conflito está ameaçando o país vizinho, Burundi. E a coisa parece que é grave. A vida de milhares de pessoas está sendo ameaçada. Eu acho, Rosa, que a gente devia fazer uma matéria esclarecendo o que é a África, para que as pessoas possam entender melhor o que acontece naquele continente. Acho que você tem razão. A situação por lá está crítica, com secas, guerras entre as tribos, epidemias. Alguns países estão praticamente sem governo, enquanto outros estão sob ditadura. Eu acho que a gente precisa fazer uma matéria, Ana, chamando a atenção sobre esse problema da África. E o mais incrível é que a África já foi uma das maiores fontes de riqueza dos grandes impérios coloniais europeus. E hoje parece que esses países querem esquecer que a África existe. Isso é um bom ponto de partida. O interessante também é comparar Ruanda e Burundi à República Sul-Africana. Principalmente depois que Nelson Mandela foi eleito, abriu novas possibilidades de desenvolvimento e justiça social. Veja se você tem mais alguma matéria sobre isso. Ok. Ruanda, Burundi, Hutus. Quantos nomes estranhos de país, viu? Povos que eu nunca ouvi falar. Eu tô precisando me informar melhor, viu? Informação é tudo nesse mundo, Pedrão. Olha só o que eu tava lendo nesse jornal. Aqui tá dizendo que dos 20 estados mais pobres do mundo, 18 são africanos. É mesmo, né? Pois é. A miséria tá feia lá, né? Tá feia. Olha, por causa das guerras e da degradação do solo, a produção de alimentos dos anos 90 foi inferior à dos anos 70. Você sabe que me deu vontade de conhecer melhor esse continente? E você? Não? O continente africano é caracterizado por sua posição intertropical e a quantidade de chuvas varia de forma gradual, desde a bacia do rio Congo com grandes precipitações até o deserto do Saara, o maior deserto quente do planeta, uma extensão de areia que se estende desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho ao longo do Trópico de Câncer. A África abriga ainda outro grande deserto, o Kalahari, cortado pelo Trópico de Capricórnio, na parte sudoeste do continente. E a África, hein, Maurício? Também é tão grande, né? Não dá para entender por que a produção de alimentos tem caído. Bom, que história é essa de degradação do solo? É que está havendo uma desertificação, quer dizer, o deserto está aumentando por causa da erosão, né? Sabe que a produção agrária deles é feita na forma de roças, isso nas comunidades locais, né? Ou como grandes plantações que eram trazidas pelos colonizadores europeus, né?
E tanto as roças como essas plantações acabaram esgotando o solo e aumentando, acelerando o processo de erosão. Bom, mas e o gado, Maurício? Eles devem ter muito gado por lá. Eu sei que nas áreas semiáridas ao sul do Saara existe criação de gado, sim. Só que eles estão sujeitos a estiagens periódicas, como as secas aqui do nosso Nordeste brasileiro, que acaba provocando uma grande perda nos rebanhos e também o avanço do deserto. Bom, até já imagino por quê, né? Deve ser o uso da pastagem, né? Isso com certeza deve desgastar o solo. Como é que se chama mesmo? Sobrepastoreio? É isso. E tem um outro tipo de paisagem muito característico da África, que são as savanas, que ficam na região central do continente. Nesta região, existem várias extensões de planalto que são cobertas por savanas. É um tipo de vegetação formada por arbustos, com o solo coberto por ervas que lembram os cerrados brasileiros. É nas savanas que estão aqueles animais africanos muito bonitos, os leões, as girafas, os elefantes, zebras, antílopes. E muitos deles estão até ameaçados de extinção por causa da caça predatória praticada por mercenários que comercializam suas peles, dos marfins, dos elefantes. Mas muitos deles sobrevivem nos grandes parques nacionais. A África é um continente misterioso, mexe com a imaginação da gente, né? Mas como é que se explica essa miséria toda, hein? Uma das razões, com certeza, está no processo de colonização sofrido pela África. Olha, para falar a verdade, eles ainda estão num processo de descolonização. O processo de descolonização da África, ou em outras palavras, a sua completa independência social e política ainda não se completou nas áreas ao sul do deserto do Saara. Na verdade, a África sempre foi um campo de disputa dos países do norte, seja nos séculos passados pelos impérios coloniais ou nesse, quando os americanos e soviéticos alimentaram conflitos como o de Angola, que perduram até hoje. A herança dos governos coloniais contribuiu para estimular esses conflitos raciais porque eles impunham fronteiras e dividiam territórios, causando a desagregação dos valores básicos da cultura africana. Essa foi a herança deixada para o continente pela sua colonização por países como a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica e Portugal. Uma herança incômoda, pois a África parece ser hoje um continente que o norte industrializado parece querer esquecer. Tá, mas eu queria saber o seguinte. Os europeus sempre exploraram os africanos. A escravidão. Agora, que outras riquezas eles tiravam de lá? Aqui explica tudo direitinho, Pedrão. Ó, os europeus sempre tiveram muito interesse nas riquezas minerais do continente africano, tá entendendo? O ouro e os diamantes da República Sul-Africana e da Namíbia. O petróleo da Nigéria e de Angola. O ferro, o manganês e a bauxita do Zaire e do Congo são explorados até os dias de hoje, mas deixaram poucas riquezas para o povo africano. As ligações comerciais do continente africano sempre foram orientadas pela presença dos oceanos Atlântico e Índico. A costa ocidental era o vínculo mais forte com os povos europeus, e no período colonial era a área em que atuavam os traficantes de escravos. Já na região oriental, a presença asiática e muçulmana foi mais forte e boa parte do comércio nessa região é controlado por indianos, árabes e singaleses. Isso, é por aí. Mas seria interessante falar um pouco mais da República Sul-Africana, principalmente depois da eleição de Nelson Mandela em 94. Explicar bem claramente que desde a independência do país em 1961 até o Mandela ser eleito, vigorou na então África do Sul uma política de segregação racial também conhecida como apartheid. E essa política era imposta pelos descendentes dos ingleses e dos holandeses, que eram conhecidos como Afrikaners. E o interesse desses povos na África do Sul tinha razão de ser. Afinal, a posição do país lá no extremo sul do continente, banhada pelos dois oceanos, sempre foi estratégica na circulação mundial de mercadorias. Não há dúvida de que a África do Sul é hoje um dos países de economia mais estruturada do continente. Mas a segregação racial deixou marcas profundas. Luanda, Angola. Caro Stein, fechei bons contratos de franchise e recebi uma proposta interessante que estou levando para sua avaliação. Estou gostando de conhecer melhor a África. Acho que os nossos dois países deveriam caminhar mais juntos. Identidade não falta. Somos um país tropical com uma marcante presença negra. Aqui em Angola, em Moçambique e em Guiné-Bissau se fala o português, pois também foram colônias de Portugal como o nosso país. Fora que o Brasil participa do comércio internacional no Atlântico Sul, onde circulam os principais produtos africanos. E depois,
não podemos dar as costas à África. Volto com novidades. Até. Bom, mas chega de tanta informação. Vamos a uma boa revisão. É isso aí, vamos lá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que grande parte dos problemas encontrados hoje na África foram herdados do processo de colonização, onde os governos coloniais europeus impuseram fronteiras, dividindo o território e estimulando conflitos e a desagregação dos valores básicos da cultura africana. Aprendeu que a África é caracterizada pela sua posição intertropical, com muitas variações em relação à quantidade de chuva que vão desde elevadas precipitações até às áreas áridas do deserto. Viu que a savana caracteriza a porção central africana, povoada por variadas espécies de animais, muitas delas ameaçadas de extinção pela caça predatória. Conheceu a política de segregação racial ou apartheid, que vigorou na África do Sul até a eleição de Nelson Mandela. E viu, afinal, que o Brasil tem um importante papel a desempenhar no que diz respeito à solidariedade com os povos africanos, pois somos igualmente um país do mundo tropical, com marcante presença da população negra e da cultura africana. Até a próxima.